Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Venício e quero convidá-la e convidá-lo para a nossa aula de número 116 da obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Na nossa aula de hoje, aula interessantíssima, pois iremos estudar o caso do espírito Jacques Latour. Lembrando que nós estamos vendo a sessão dos criminosos arrependidos. Mas vejamos bem, olha só que caso interessantíssimo, muito a aprender sobre ele. Bom, Jacques Latour foi um assassino condenado pelo Tribunal de Justiça de Foix, executado em setembro de 1864, e a pena dele foi ser decapitado na guilhotina. Numa reunião espírita de 7 a 8 pessoas que ocorreu em Bruxelas, em 13 de setembro de 1864, e à qual assistíamos, uma senhora médium foi rogada a escrever. Nenhuma evocação especial sendo feita, ela traçou com uma agitação extraordinária e em caracteres muito grossos, e depois de violentamente ter riscado o papel, estas palavras: eu me arrependo, Latour. Surpresos com esta comunicação inesperada que ninguém provocara, porque ninguém pensava nesse infeliz, cuja maioria, mesmo dos assistentes, lhe ignorava a morte, dirigiu-se ao espírito algumas palavras de comiseração e de encorajamento. Depois se lhe fez esta pergunta: que motivo vos levou a vir entre nós, antes que alhures, uma vez que não vos chamamos? O médium, que é também médium falante, respondeu de viva voz: vi que sois almas compadecentes e que tendes piedade de mim, ao passo que outros me evocam mais por curiosidade que por verdadeira caridade, ou então se afastam de mim com horror. Vejamos bem o fim providencial da evocação, da assistência mediúnica aos espíritos sofredores, não para leviandade, não por mera curiosidade, não para divertimento ou show, mas por um compromisso sincero, um compromisso cristão, um compromisso de caridade para aqueles que nos pedem ajuda. Então começou uma cena indescritível, que não durou menos que meia hora. O médium, juntando à palavra os gestos e a expressão da fisionomia, é evidente que o espírito se identificou com a sua pessoa. Às vezes, seus acentos de desespero são tão dilacerantes, pinta as suas angústias e os seus sofrimentos com um tom tão doloroso, as suas súplicas são tão veementes, que todos os assistentes com isso estão profundamente emocionados. Alguns se assustaram, mesmo com a superexcitação do médium, mas pensamos que a comunicação de um espírito que se arrepende e que se implora a piedade não oferece nenhum perigo. Se ele tomou os órgãos do médium, foi para melhor pintar a sua situação, ou seja, demonstrar a sua situação, interessar mais a sua sorte, mas não como os espíritos obsessores e possessivos, em vista de se apossar dele para dominá-lo. Sem dúvida, isso lhe foi permitido no seu próprio interesse e talvez também para a instrução das pessoas presentes. Muito interessante o fato de o espírito tomar os órgãos do médium. Isso significa tomar a mobilidade corpórea, nas expressões faciais, nas expressões através das mãos, dos gestos e em outras formas de apresentar-se. Ele exclamou, o espírito então começou a falar: ó sim, piedade,
Tenho muita necessidade dela, porque não sabeis o que eu sofro. Não, não o sabeis, não podeis compreendê-lo. É horrível, a guilhotina. O que é isso ao lado do que suporto agora? Não é nada, é um instante, foi um instante. Mas este fogo que me devora é pior, é uma morte contínua, é um sofrimento que não deixa trégua, nem repouso, que não tem fim. E minhas vítimas que estão ali ao meu redor, que mostram as suas feridas, que me perseguem com os seus olhares, elas estão ali diante de mim, eu as vejo todas, sim, todas, eu as vejo todas. Não posso evitá-las, e esse mar de sangue, e esse ouro manchado de sangue, tudo está ali, sempre diante de mim. Sentis o odor do sangue, sempre do sangue. Ei-las, essas pobres vítimas, elas me imploram, e eu sem piedade, eu firo sempre. O sangue me embriaga. Veja só o tormento do espírito, né? Condenado a ver o que ele fez, veja o remorso, o tremendo sofrimento vindo do remorso, do arrependimento, de ver aquela imagem dele executando cada um dos crimes e vendo na sua consciência, na sua mente, as vítimas virem mostrar-lhe o resultado do que ele fez, né? E ele continua, né, o senhor Latour. Eu acreditava que depois de minha morte tudo estaria acabado. Foi porque desafiei o suplício, desafiei a Deus e reneguei-o. E eis que quando me acreditava aniquilado para sempre, um despertar terrível se fez. Oh, sim, terrível. Estou cercado de cadáveres, de rostos ameaçadores. Eu caminho no sangue, acreditava estar morto e eu vivo. É terrível, é horrível, mais horrível que todos os suplícios da terra. Oh, se todos os homens pudessem saber o que há além da vida, saberiam o quanto custa fazer o mal. Não haveria mais assassinos, mais criminosos, mais malfeitores. Eu gostaria que todos os assassinos pudessem ver o que eu vejo e o que suporto. Oh, não, eles não o seriam mais. É muito terrível sofrer o que eu sofro. Sei bem que eu o mereci, ó meu Deus, porque não tive piedade de minhas vítimas. Eu repeli as suas mãos suplicantes quando elas me pediam para poupá-las. Sim, eu mesmo fui cruel. Eu covardemente as matei para ter o seu ouro. Fui impiedoso, vos reneguei, blasfemei sobre o seu santo nome, quis atordoar-me, por isso queria me persuadir de vós não existíeis. Ó meu Deus, eu sou um grande criminoso, eu o compreendo agora, mas não tereis piedade de mim? Sois Deus, quer dizer, a bondade, a misericórdia, sois todo-poderoso. Piedade, Senhor, ó piedade, piedade, isso vos peço, não sede inflexível. Livrai-me desta visão odiosa, destas imagens horríveis, deste sangue de minhas vítimas, cujos olhares me penetram até o coração como golpes de punhal. Vós que assistais aqui, aliás, vós que estáis aqui, que escutai-me, sois boas almas, almas caridosas, sim, eu o vejo, tereis piedade de mim, não é? Orais por mim, olha só a oração mais uma vez. Ó, isso vos suplico, não me repilais. Pedireis a Deus para me tirar esse horrível espetáculo diante dos meus olhos. Ele vos escutará, porque sois bons. Eu vos peço, não me repilais, como eu repeli os outros. Orai por mim. Olha que interessante o arrependimento, o remorso. E olha o pedido da prece. E olha uma coisa interessante, a intercessão que podemos fazer, se assim merecermos, né? Se tivermos realmente moralidade para isso, olha a intercessão que podemos fazer em prol dos que muito sofrem. Observa que o senhor Latour, ele pede, ora por mim, e depois ele pede, orem para Deus e para que os bons espíritos possam tirar de mim essas imagens, pois ele, Deus e os bons espíritos vão atendê-los porque sois bons.
Olha que interessante, né? Você ser um bom espírito, ser uma boa pessoa, lhe confere até uma espécie de autoridade que lhe permite interceder pelos espíritos arrependidos, interceder pelos espíritos até de criminosos, sim, interceder por eles, pedir ajuda a eles. É muito importante essa lição, essa lição é fundamental, porque muita gente às vezes fica perguntando por que ser bom enquanto o mundo é mal? Por que ser bom se os bons são aproveitados, são enganados, são passados para trás? Essa é a visão do mundo que nós não podemos ter. A nossa visão do mundo precisa ser, antes de tudo, a visão de Cristo, a visão perante Deus. Não devemos nunca nos arrependermos da bondade, nos arrependermos de fazer a coisa certa, embora o mundo muitas vezes nos pareçam o contrário. E olha o que podemos fazer, que bonito, que bom poder ajudar. Sim, poder ajudar ao sofredor, ao arrependido, aquele que o mundo diz bandido bom é bandido morto. A doutrina nos ensina, ao contrário, a caridade para com os criminosos. Isso é muito importante, precisamos refletir muito e seriamente sobre isso. Bom, os assistentes, né, lá da reunião, tocados pelos seus lamentos, dirigiram-lhe palavras de encorajamento e de consolação. Deus, se lhe disse, não é inflexível. O que ele pede ao culpado é um arrependimento sincero e reparar o mal que fez. Uma vez que o vosso coração não é endurecido e lhe pedis perdão de vossos crimes, estenderá sobre vós a sua misericórdia, se perseverardes nas vossas boas resoluções para reparar o mal que fizestes. Não podeis, sem dúvida, devolver às vossas vítimas a vida que lhes tirastes, mas se pedirdes com fervor, Deus vos concederá se encontrar com elas em uma nova existência, onde podereis mostrar-lhes tanto devotamento quanto fostes cruel. E quando ele julgar a reparação suficiente, reentrareis na graça junto dele. A duração de vosso castigo está assim em vossas mãos, depende de vós abreviá-la. Prometemos vos ajudar com as nossas preces e pedir sobre vós a assistência dos bons espíritos. Diremos em vossa intenção a prece contida em o Evangelho segundo o Espiritismo para os espíritos sofredores e arrependidos. Não diremos aquela para os maus espíritos, porque desde que vos arrependestes, que implorais a Deus e renunciais a fazer o mal, não sois mais aos nossos olhos que um espírito infeliz e não mau. Muito interessante. Olha a orientação, o conforto da orientação ao espírito arrependido e, sobretudo, arrependido e sofredor. E aqui faz-se alusão à coletânea de preces, né, que temos lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, e sim, lá tem prece para os criminosos, prece para os espíritos infelizes, tem preces para os suicidas. A coletânea de preces contidas lá em O Evangelho segundo o Espiritismo é maravilhosa. Seguindo aqui, né, dita esta prece, né, a prece que consta lá do Evangelho segundo o Espiritismo, e depois dessas palavras também, e depois de alguns instantes de calma, o Espírito retornou. Obrigado, meu Deus, obrigado, tivestes piedade de mim, essas imagens horríveis se afastaram, não me abandoneis mais, enviai-me os vossos bons espíritos para me sustentarem. Obrigado. Olha só como o concurso da prece já acalma o espírito, já o consola um pouco, já o faz refletir sobre os atos dele e, o que é mais importante, já o faz incutir na mente dele, na consciência dele, as primeiras sementes daquilo que ele precisa fazer. Pedir a Deus, quem sabe, né, com mais consciência, o senhor Latour pode ter pedido o concurso de uma nova encarnação com aquelas vítimas da qual ele foi o algoz. Dessa vez, quem sabe, tomá-los como filhos,
e aí dedicar uma vida inteira a cuidar deles, é só uma hipótese, claro, mas que não está dentro da impossibilidade. Depois dessa cena, o médium ficou durante algum tempo prostrado, claro, né? E aniquilado, e seus membros fatigados. Tem a lembrança de início confusa do que acaba de se passar. Depois, pouco a pouco, lembra-se de algumas das palavras e pronunciou o que dizia, apesar de sentir que não era ele quem falava. Muito interessante, porque, é claro, com uma carga emocional e de terror dessa, é óbvio que qualquer médium, consciente ou inconsciente, mecânico ou não, ele com certeza sentiria-se exaurido de forças, né, de energia. Muito provavelmente esse médium precisou de um passe magnético, né, depois dessa comunicação. Bom, no dia seguinte, numa nova reunião, o espírito se manifesta ainda e recomeça durante alguns minutos apenas a cena da véspera com a mesma agonia e confusão expressiva, mas menos violento. Depois escreveu pelo mesmo médium com uma agitação febril as seguintes palavras. Observem que o espírito, claro, não se tem mudança da água para o vinho de um dia para o outro, da noite para o dia, não é assim. Mas o espírito, algo mais calmo, algo mais cônscio daquilo que está sendo feito para com ele, ele finalmente pronuncia-se da seguinte forma: obrigado pelas vossas preces. Olha o efeito benéfico, olha, vejamos o efeito, eu posso dizer até no plural, os efeitos benéficos da prece. Obrigado pelas vossas preces. Já uma melhora sensível se produziu em mim. Pedi a Deus com tanto fervor que permitiu, por um momento, que os meus sofrimentos fossem aliviados, mas as verei ainda, minhas vítimas. Eilas, eilas, vedes este sangue. A prece da véspera, né, foi repetida, o espírito continuou dirigindo-se ao médium, e finalmente ele assim refere-se. Perdão, o espírito dirigindo ao médium, né, diretamente ao médium. Perdão por me apoderar de vós. Obrigado pelo alívio que dais aos meus sofrimentos. Perdão a vós de todo o mal que eu vos ocasionei. Mas tinha necessidade de manifestar-me. Só vós o podeis. E aí ele bloqueia. E aí um tempo depois ele continua. Obrigado, obrigado. Um pouco de alívio se produziu. Mas não estou no fim de minhas provas. Dentro em pouco, ainda minhas vítimas retornarão. Eis a punição, eu a mereço. Meu Deus, mais sede indulgente. Todos vós orai por mim, tende piedade de mim, Latour. Bom, incrível, né? Incrível, incrível mesmo. Bom, tem muito mais aqui acerca dessa mensagem. Há um estudo que foi feito em seguida, tá? E aí nós vamos continuar na próxima aula, na aula de número 117, nós retornaremos a esse caso, né? Vamos parar aqui até para o vídeo não ficar muito extenso, e como falta muito mais coisas, vamos dividir em talvez mais 1 ou 2 vídeos. Veremos a partir da próxima aula. Por enquanto, estudem essas palavras, né, aqui de o céu e o inferno. Melhor ainda, vão lá no livro O Céu e o Inferno e leiam na íntegra. Meu Deus, como é poderosa, como é infinita a misericórdia de Deus para com nós, para com todos nós. Beijo no coração de todas e todos. Amemo-nos como Jesus nos amou sempre. Até a nossa próxima videoaula. Tchau.